nasce uma mãe, nasce uma mulher culpada. Será que tem que ser mesmo dessa forma? Será que as mulheres precisam mesmo abrir mão dos seus sonhos profissionais, das suas carreiras, né, para cuidar da família de uma forma exclusiva? Desse fardo que a sociedade coloca, né, de que você precisa escolher ou ser mãe ou ser uma boa profissional, nesse ciclo, e estão caindo nesse pensamento: eu não tenho mais o que fazer da minha vida, eu não sei mais como sair disso, eu quero algo diferente, mas eu não sei por onde começar. Escolha, mas quando a vida vai passando, os filhos crescem, as necessidades mudam, e aí quando se vê amarrado nesse contexto todo. O que eu queria que vocês entendessem, que talvez quando uma mulher decide, né, largar a carreira, principalmente falando aqui de profissão, para cuidar do filho, para cuidar da família, geralmente um pedido do próprio marido, né, fique em casa que eu levo o sustento, muitas vezes é uma decisão muito mais instintiva, né, é o instinto de cuidar, é o instinto de zelar pelo filho, são as crenças que já estão enraizadas na nossa ancestralidade há muito tempo e são padrões que a gente vai repetindo sem perceber. A grande questão é que muitas vezes essas decisões instintivas, no curto prazo, elas parecem fazer muito sentido, mas no longo prazo isso tem um peso, né? Isso tem uma dor. E aí, às vezes, fica difícil sair desse buraquinho que se enfiou, né? Eu tenho mulheres que já estão numa fase bem mais madura, vamos dizer assim, com filhos muito crescidos, que elas trazem justamente essa frustração, né? Conseguiram criar bem a família, mas hoje sente aquele vazio, tipo, o que eu estou fazendo da minha vida? A gente tem uma estimativa de vida hoje muito mais alta, e por conta dessa estimativa de vida, a questão é, né, uma mulher com 50, com 60 anos de idade, ela se sente ativa ainda, né? Mas foi deixado tudo de lado. E aí fica aquilo, mas eu vou começar agora? Por onde começar? Como fazer? Aí vem a crença da idade. Eu não tenho mais idade para começar um negócio, eu não tenho mais idade para ir atrás de uma profissão. E é isso que a gente tenta quebrar nesse momento, né? Não existe limite de idade para você recomeçar, não existe limite de idade para você lutar por aquilo que você deseja, por aquilo que você quer, por aquilo que é verdade para você. Se você por um acaso fez uma escolha dessa e para você tá tudo bem, ok. Você e seu parceiro, seu marido, o pai dos seus filhos fizeram acordos, esses acordos foram cumpridos e a vida que segue. Mas na maior parte dos casos, pelo menos que chegam até mim, né, isso não é uma verdade absoluta, pelo contrário. O que eu quero que vocês entendam, né, que é importante a gente falar disso, porque muitas vezes talvez isso te toque de alguma forma, mas você nem sabia o que estava acontecendo, né? Entenda, sempre para a gente conseguir mudar um padrão de comportamento, eu preciso descobrir qual é essa dor, eu preciso descobrir qual é essa limitação. Às vezes as pessoas ficam tentando mudar o final, sabe? O comportamento final, mas não consegue entender o que está por trás desse comportamento. Então a gente precisa buscar a causa, a gente precisa entender da onde surgiu essa dor para que a gente consiga ressignificar tudo isso. Uma coisa não vai anular a outra. Então eu acho que esse tema é uma demanda bastante importante, principalmente também falando da questão financeira. Eu não sou especialista financeira, mas para quem me acompanha mais tempo aqui sabe o quanto eu admiro o trabalho da Natália Arcuri. Eu sigo, me ajudou muito, né, a trabalhar muitos mitos, muitas crenças dentro dessa parte financeira. E para quem não conhece, para quem não sabe, ela iniciou todo o projeto da Me Poupe justamente pensando em mulheres que estavam presas por questões financeiras. Hoje, uma das coisas que mais fazem as mulheres sofrerem abusos emocionais e psicológicos e até de violência é justamente essa pressão financeira que o parceiro tem, né? Existe esse controle do dinheiro que faz a mulher se sentir refém, ela não consegue sair disso, porque de uma certa forma ela acredita na fala do parceiro, que o parceiro banca, que ela é talvez uma inútil, que ela não consegue nem pagar as próprias contas, mas ela não se dá conta de que foi envolvida em todos esses padrões e precisa romper esse ciclo. É que todas as nossas decisões, independente de decisões pequenininhas ou independente de decisões grandiosas, elas sempre vão ter consequências de curto, médio e longo prazo.
O grande problema nosso, enquanto ser humano, é que geralmente a gente toma decisões pensando no curto prazo. Dificilmente a pessoa para pensar, poxa, mas essa decisão que eu estou tomando daqui 10 anos, né? Quais as possíveis consequências que isso vai me trazer? Né? E talvez se a gente tivesse esse hábito de fazer essas reflexões de médio e longo prazo, nós tomássemos decisões melhores em nossas vidas. Tem uma fala que eu acho muito bacana que é assim: ó, decisões fáceis nos levam para uma vida difícil, decisões difíceis nos levam para uma vida mais fácil, né? Uma vida mais leve. Então, para pensar, porque quando a gente toma decisões mais fáceis, no curto prazo elas se encaixam muito bem, mas no longo prazo não. É assim na questão de relacionamento, é assim na questão de saúde, é assim na questão financeira e em todas as áreas. Não é algo especificamente dessa demanda da live de hoje, mas é algo para a gente pensar como um todo em nossa vida. Então, que tipo de decisão vocês vêm tomando? Né? Quando vocês têm essa decisão, vocês fazem esse jogo mental, né, de buscar lá na frente quais são as possíveis consequências? Será que uma mulher, por exemplo, que escolheu, né, às vezes por influência do parceiro, abrir mão da carreira, né, ela conseguiu fazer essa reflexão? Daqui 20 anos, né, o filho vai estar lá arrumado, criado, saiu de casa e ela vai fazer o quê? É isso que ela quer para a vida dela realmente? Então, se tivesse pensado melhor, né, se tivesse sido orientada dessa forma, a gente não tem essa consciência porque a gente não teve esse tipo de orientação na vida, talvez as coisas fluíssem, né, de uma forma mais leve e de uma forma onde não tivesse todo esse sentimento de sufocamento, né, quando chegasse numa fase um pouco mais além aí da vida. Então, o que a gente precisa entender é que tipo de decisão que você vem tomando, né? Que tipo de vida você vem escolhendo levar de acordo com as suas decisões. E não adianta responsabilizar o outro, né? As consequências são das nossas próprias decisões. A vida que eu tenho hoje, né, decorre das decisões que eu tomei lá atrás. Tiveram decisões que foram extremamente equivocadas e que me levaram para um resultado que hoje eu estou colhendo aquilo que eu plantei, e vice-versa. Por isso que a gente sempre precisa fazer esse jogo, né? Essa decisão no curto, médio e longo prazo. Como vai impactar na minha vida? E eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, né, de fazer essa visualização futura. Mas entenda o seguinte: o nosso subconsciente, ele é atemporal. Ele não tem essa medida cronológica que nós temos, né, conscientemente. E aí, o que acontece? Quando eu faço uma visualização futura, quando eu projeto o meu futuro, quando eu mentalizo o meu futuro, o meu subconsciente entende aquilo como uma vivência, como uma verdade, né? Então é como se eu pudesse pegar o meu futuro e trazer para o presente. Isso ajuda a fortalecer aquilo que eu desejo, isso ajuda a fortalecer as minhas decisões. Essa imaginação que a gente faz, essa criação imaginária que a gente faz na visualização, ela acaba se potencializando justamente pelo fator do subconsciente ser atemporal. Então, ele entende que aquilo está acontecendo e se aquilo for positivo para você, vai ficar mais fácil de você fazer boas escolhas.